tudo bem? Luciana Cristina, sou idealizadora do projeto Mulher Luz da Bíblia e, como de costume, como a gente tem aí prometido, toda sexta-feira a gente posta um vídeo falando de uma mulher da Bíblia. O nome do projeto se chama Projeto Mulher Luz da Bíblia, então nada melhor do que falar das mulheres. Mas aí essa semana eu resolvi fazer algo diferente, decidi agora. Eu estava aqui meditando sobre alguns acontecimentos aí dos últimos dias e eu orando a Deus, eu falei: Senhor, por que eu tô me sentindo assim? Por que isso está acontecendo comigo? E aí me veio uma resposta, né? E várias coisas assim, né? Deus vai falando com a gente assim através de várias situações. Tem um livro também que eu tô lendo que fala muito sobre isso, sobre a gente acreditar, confiar e fazer por onde, né? As coisas acontecerem. E aí nesse livro, chega numa parte, num capítulo que eu li hoje, inclusive pela manhã cedo, que falava sobre fé. E aí a resposta, né, que eu precisava para me diagnosticar por que eu estava me sentindo dessa forma foi simplesmente essa: falta de fé. E eu falei: meu Deus. Eu falei assim: eu vou quebrar uma regra, eu não vou falar sobre uma mulher nessa semana. Algo está dizendo no meu coração, e eu falei assim: eu não vou falar sobre uma mulher, eu quero falar sobre fé nessa semana. E aí quando eu abri o dicionário aqui para ver os significados de fé, tá assim, ó, substantivo feminino. Então nós vamos estar falando de mulher da mesma forma, não é mesmo? Então vamos lá? Primeiro eu quero ler para vocês sobre fé. Hebreus 11 vai dizer assim, ó, logo no primeiro capítulo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vou repetir. Você pode me acompanhar não só nesse vídeo, mas também pode estar lendo aí na sua própria palavra. Livro de Hebreus, capítulo 11, que vai dizer assim, né? A carta aos Hebreus, que vai dizer assim, ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Algumas versões vai dizer assim, das coisas que se creem, e a prova das coisas que não se veem. E aí, uma passagem veio ao meu coração. E essa passagem se encontra nos Evangelhos de Mateus, no capítulo 8, no verso 23, que vai dizer assim, ó, Jesus acalma uma tempestade. E aí diz assim, ó, no verso 23, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês estão tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu quero ver aqui na minha versão, deixa eu ver aqui rapidinho, deixa eu ver. Na minha versão, Hebreus 11, 1, pode ver como é que está na minha versão, que a minha versão é uma versão atualizada. Olha, vai dizer assim, ó, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Tá mais ou menos parecido. Bom, essa semana eu não passei por nada, mas isso é muito típico de mulher, né? Agora eu tô falando aqui de mulher para mulher. A proximidade da TPM, medo, insegurança. Algumas coisas, às vezes, parece que nos acometem assim e a gente começa a se sentir estranha, não é mesmo? Parece que a gente se sente insegura, se sente com medo dos dias, medo do futuro. A gente se sente incapaz, às vezes, diante de algumas situações. E aí, eu fiquei pensando, eu falei: mas por que eu tô me sentindo assim? Né? Por que essas emoções, às vezes, afloram dentro da gente? Isso é muito típico de mulher, né? E aí eu tava naquele ativismo, fazendo 1000 coisas essa semana, muito trabalho, um pouco adoentada, porque eu tô bastante resfriada, não é Covid, é resfriado, muito atacada da alergia, eu tenho muita alergia, então com esse tempo quando esfria, pra mim é muito ruim.
E aí o corpo já fica, né, mais caidinho, e aí a gente não tá legal, e aí junta TPM, junta muita coisa, muito ativismo, muito trabalho, e filho, e cuida de casa, e a gente, às vezes, né, parece que a gente fica fadigada, cansada, mas cansada não só no físico, mas cansada também no nosso emocional, no nosso espiritual. E aí eu comecei a me sentir desgastada, comecei a me sentir medrosa, insegura com algumas coisas. E aí eu comecei a conversar com Deus. E aí a gente vai conversando com Deus, vai orando, vai buscando. E Deus ele vai nos respondendo. Né? E no decorrer desses dias foi me respondendo, foi falando no meu coração tantas coisas. E quando chegou no dia de hoje, como eu disse no início do vídeo, ele me respondeu, falta-lhe fé. E é verdade, né? Como às vezes nos falta fé. Uma palavrinha tão pequenininha, mas que faz um significado tão grande e que faz desaparecer. É impressionante, né? Eu lembro, quando Deus falou no meu coração, Luciana, falta-lhe fé. E aí eu falei, parece que a fé, ela foi assim, ela retornou para mim, parece que ela estava fora de mim, ela retornou para mim. E aí quando ela retornou, parece que todos aqueles sentimentos ruins que eu estava sentindo, aquele cansaço, aquela fadiga, aquele medo, aquela insegurança, sabe? Aquilo parece que tudo desapareceu, porque ela tomou uma proporção, de repente, no meu coração. E aí, quando Deus me fez lembrar dessa passagem, que Jesus acalma a tempestade, eu vim lendo o capítulo 8 todo. Os discípulos, eles estavam junto de Jesus o tempo todo. E aí, no capítulo 8, eles veem a cura de um leproso. Logo nos primeiros versículos do capítulo 8, ele vai ver a cura do leproso. Depois, no versículo 5, ele vai ver a cura do servo de centurião. Isso tudo os discípulos estão juntos. Depois, a cura de sogra de Pedro, no verso 14. E no verso 16 vai dizer assim, ó, muitas outras curas. Aí vai dizer assim, ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. E aí, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, os discípulos estavam com Jesus o tempo todo, acompanhando Jesus, fazendo milagres, maravilhas. Mas quando estavam junto com ele, dentro do barco, bastou Jesus se afastar um pouquinho para descansar, para dormir na proa do barco. E aí, quando eles começaram a ver o mar se levantando, começaram a ver as ondas, o vento e o barco balançando, eles olharam para Jesus, Jesus está dormindo, então Jesus não está fazendo nada? Jesus está dormindo, então Jesus não vai prover o milagre hoje? Jesus está dormindo, então Jesus hoje não vai agir na minha vida, não vai me defender, não vai me proteger? E aí eles gritaram, Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou, por que vocês estão medrosos? Tão medrosos, olha só a expressão, homens de pequena fé. E levantando-se repreendeu o vento, o mar e tudo ficou calmo. Então Jesus adverte eles, por que vocês estão medrosos? Eu ainda continuo aqui. Eu ainda continuo aqui no mesmo lugar. Eu posso estar dormindo, eu posso estar em silêncio. Você pode às vezes não estar me vendo tão aparentemente, mas eu continuo aqui na sua vida. Luciana, eu continuo na sua vida. Oi, você que está aí do outro lado da telinha, eu continuo na sua vida. Eu não sei o que pode estar acontecendo na sua vida hoje. Eu não sei se você está passando por algum problema, por alguma dificuldade. Eu não sei se você pode estar se sentindo cansado, desanimado. Mas Jesus, ele continua na sua vida. Eu não estou chorando de tristeza, não estou chorando de alegria, porque como uma palavrinha tão pequena, fé, trazida por Jesus na nossa vida, pode fazer um impacto tão grande, sabe? De nos renovar, de nos transformar. Então, às vezes, isso que nos falta. Continuar acreditando, confiando. Eu não estou vendo. A fé é o firme fundamento das coisas que eu espero. Eu espero que Deus esteja cuidando de mim, que Deus esteja cuidando da minha casa, da sua casa. E a prova das coisas que não se veem. Você não pode não estar vendo, mas Jesus está cuidando de nós. Jesus está cuidando de você nessa pandemia, da sua casa, mesmo de repente com desemprego, com enfermidade, mesmo as coisas não saindo como você espera, mesmo no meio da sua insegurança, do seu medo. Eu não sei,
mas Jesus está cuidando de você, está cuidando de mim, está cuidando dos seus filhos, do seu casamento, da sua casa. Às vezes falta-nos apenas continuar acreditando, confiando, tendo fé de que Ele está cuidando de nós. Amém? Eu deixo essa palavra hoje. Eu falei, eu não vou falar sobre mulher hoje. Mas aí quando eu abri aqui a tradução de fé, estava escrito assim, ó. Logo no início, substantivo feminino. Pois é. Que a fé hoje possa invadir a sua vida, invadir a sua alma, invadir o seu coração, transformando todo e qualquer sentimento errado, não proveniente do Senhor, sabe? Trazendo rigor, trazendo esperança, força, coragem, porque Deus tem muito ainda para fazer na sua vida. Amém? Um beijo, fica com Deus, que a fé possa ser acrescentada. Até a próxima sexta.